Em João capítulo 6, nós vamos ler até o versículo 24, de 1 a 24. Amém. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde é que compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo que Jesus, que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entrando num barco, e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão, que tinha ficado no outro lado do mar, percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez conosco esse final de semana. Mas queremos te pedir, Senhor, leva-nos um pouco mais além. Leva-nos, ó Senhor Deus, a entender um pouco mais além. Expande um pouco mais o nosso entendimento da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Faz-nos sair daqui mais comprometidos com Teu reino. No nome de Jesus. Tudo que Deus, aliás, tudo que Jesus fez,
nesse período de 3 anos e meio do seu ministério, foi muito bem pensado. Jesus, ele tinha pouco tempo. 3 anos e meio passa muito rápido. E tudo que ele fez, ele tinha um cunho, ou ele tinha um objetivo didático. Qualquer ação de Jesus nesses 3 anos e meio não foi desperdiçada, porque ele sabia o que ele iria fazer, e ele precisava fazer tudo o que ele fez de forma a ensinar os discípulos coisas muito profundas, coisas muito que iriam marcar a vida dos discípulos de forma muito intensa. Então ele não podia perder tempo. Ele não podia perder nenhuma oportunidade de ensinar coisas para os seus discípulos, e coisas que os seus discípulos não estavam acostumados a ver. Ensinar realidades espirituais para eles, de forma que eles iriam se lembrar para o resto das suas vidas. Então Jesus era muito didático. Jesus, tudo que ele fazia, ele tinha um cunho didático. Ele aproveitava todas as ocasiões. Nada que Jesus fazia era algo assim, não pensado. Nada que Jesus fazia, ele fazia assim, não tem nada para fazer, vamos fazer isso. Não. Tudo que Jesus fazia era milimetricamente objetivado. Tinha um porquê que Jesus fazia isso. E Jesus estava em Cafarnaum, ele pega o barco e atravessa o mar da Galileia. Porque de um lado da margem do mar da Galileia está Cafarnaum, que é a casa onde ele morava. Porque Jesus era de Nazaré, depois que ele deixou o pai e a mãe dele, ele foi para Cafarnaum. Então ele morava em Cafarnaum. E ele pega o barco, onde ele já estava com seus discípulos, e ele vai para Tiberíades, que é do outro lado da margem. Então, do lado de cá chamava Rio Jordão, do lado de lá chamava Mar de Tiberíades. Mas era o mesmo lago. E ele indo para o Mar de Tiberíades, que já estava no momento em que Jesus já era bastante conhecido, porque Jesus já tinha realizado vários milagres. Jesus já estava bem conhecido naquela região da Galileia. Então as multidões já estavam seguindo Jesus, e Jesus pega o barco e vai para Tiberíades, e a multidão segue Jesus. Só que Jesus chega primeiro, e Jesus começa a ver aquela multidão chegando. E vendo aquela multidão chegando, ele não perde a oportunidade. Ele vira para Filipe, que está do lado dele. Fala, Filipe, rapaz, olha aquele tanto de gente chegando. Nós precisamos fazer um lanche para eles, porque eles vão ficar aqui, eles estão com fome. Filipe, que é um matemático por excelência, que é um cara calculista, que é um cara assim, que você conversa com ele, vamos fazer uma janta, ele já calcula quanto vai ser para cada um. Ele já fala assim, não, aqui vai, aqui vai dar tanto para cada. Então Filipe, ele já fala assim, Jesus, deixa eu contar um negócio aqui para o senhor. É muita gente. Rapaz, aqui vai dar uns, aqui vai dar uns 200 denários para alimentar esse povo aqui tudo. E Jesus olhando para Filipe com aquele olho daquele tamanho, né? Porque falou assim, rapaz, nós fazer sei lá, fala uma comida aí. Uma sopa. Não, vamos fazer um
um cachorro quente para cada um aqui vai dar ruim, hein? Vamos ter que dar uma desembolsada. André, e é engraçado porque aqui a gente vê vários níveis de pessoas, né? Felipe já dá aquela, faz as contas. André, que é irmão de Simão, ele já fala o seguinte, ó, já vou arranjar um jeito de fazer uma média com Jesus aqui. Jesus, ó, eu arranjei aqui 5 pães e 2 peixes aqui do menino que estava aqui sentado, eu já olhei, já chamei ele, já encontrei 5 pães e 2 peixes aqui, Jesus. Então assim, já fiz minha parte. O meu está pago. E Jesus, e é interessante que nós temos 3 personagens aqui, né? Nós temos o calculista, o oportunista, e nós temos o barrigudo. Qual que é o barrigudo? Quem que é o barrigudo? O barrigudo é o menino. Porque, meu irmão, ele não sai sem lanche. Rapaz, uma das coisas que eu mais gosto da minha vida é de mulher grávida. Rapaz, se tem uma pessoa que eu gosto de fazer amizade, é com mulher grávida. Porque mulher grávida é bom para 2 coisas. Para pegar a fila, que ela sempre passa na frente, e sempre ela carrega um lanchinho. Então, meu irmão, perto de mulher grávida, você não passa fome. Mas eu acho que não tinha uma mulher grávida lá, mas tinha um barrigudinho. Que estava carregando o lanche dele. Estava carregando 5 pães e os 2 peixes. Mas o barrigudinho, ele é desprendido também, porque, rapaz, ele pegou o lanche e deu para Jesus. Ele entregou tudo que ele tinha naquele momento para Jesus. E aí Jesus pega os pães e Jesus faz esse milagre maravilhoso da multiplicação dos pães. E a Bíblia fala que o povo comeu até se fartar. Em algumas traduções falam que o povo comeu até ficar satisfeito. E aí, depois que comeu até ficar satisfeito, eles juntam 12 cestos. E o povo de barriga cheia, meu irmão, fica feliz demais, não fica? Se tem um negócio que é bom de ver, um povo de barriga cheia, porque aí tudo de barriga cheia fica tranquilo. E o povo de barriga cheia olha para Jesus e fala assim, rapaz, aqui, perto desse homem aqui eu não passo fome não. Perto desse homem aqui vai ser assim, vai ser todo dia, vai ser comida boa. Rapaz, esse cara aí é o profeta. Esse homem aí é o profeta que deveria ser. Porque Israel, eles esperavam algumas pessoas. E quando Israel esperava o Cristo, tinha algumas linhas que achavam que o Cristo seria uma pessoa, o profeta que Moisés falou que viria, seria talvez outra pessoa, e que o Cristo seria outra pessoa. E tinham outras linhas que achavam que todos seriam a mesma pessoa. Então, quando eles olharam para Jesus, falaram assim, esse aí é o profeta que Moisés falou que seria igual a ele. Por que o profeta? Porque Moisés alimentou as pessoas no deserto com maná. E como Jesus alimentou as pessoas naquele lugar com pão, ele falou assim, esse aí é Moisés. Esse aí é o cara que veio, que vai substituir Moisés. Vamos fazer dele rei? Rapaz, nós temos que, vamos fazer o seguinte, já vamos juntar aqui, vamos fazer um montinho, vamos levantar ele aqui, ele é o nosso rei. Rei. Jesus é o nosso rei.
Jesus olhou aquele movimento, olhou aquele burburinho, virou para os discípulos e falou assim, ó, pega descendo, pega o barco, vai na frente, e eu vou para o monte, eu preciso de um tempo. E Jesus subiu para o monte, e o povo lá, e aí sem os discípulos de um lado, e sem Jesus do outro, e já estava meio que escurecendo, o povo meio que dispersou, foi procurar um lugar para dormir e tal, e Jesus passou a noite orando. Quando é de madrugada, Jesus desce do monte e, andando sobre as águas, a Bíblia diz que é mais ou menos uma caminhada de uns 5 a 6 quilômetros nas águas. Então Jesus não deu 2 passos nas águas, não. Foi uns 5 a 6 quilômetros nas águas e alcançou o barco e subiu. No outro dia, no amanhecer do outro dia, o povo chega no mesmo lugar que eles tinham comido e começa a procurar Jesus, né? Começa a procurar Jesus e olha, mas tinha outros barcos aqui, mas tinha só um barco aqui que Jesus chegou, mas esse barco não está aqui. Mas a gente não viu Jesus subindo no barco, Jesus foi orar, e aí eles começaram a procurar, os discípulos não estavam, Jesus não estava, ele olhou ali o lugar onde eles comeram os pães, olhou assim, ficou umas 2 horas procurando Jesus, falou assim, Jesus não está aqui não. Rapaz, Jesus saiu daqui, Jesus foi embora, vamos embora de Jesus. Então ele sai de Tiberíades e volta para Cafarnaum, né? Voltando para Cafarnaum, eles encontram Jesus lá. E falam, e aí, Jesus? Beleza? Rapaz, mas você sumido, hein? Nós procuramos o senhor, o que foi que aconteceu? Isso aqui é a história que nós acabamos de ler. Né? Só que aqui, nesse momento, aquele povo assim, com aquele olhar assim para Jesus, assim, olhando para Jesus, com aquele olho brilhante, tipo assim para Jesus assim, que hora que é o lanche? Já está chegando de novo a hora do lanche. E aí, nesse momento, Jesus dá uma resposta para eles, lá no versículo 25, Jesus falou, está escrito assim, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram, mestre, quando chegaste aqui, sem a gente? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus começa a puxar um pouco, a apertar um pouco mais a tarraxa, porque Jesus não tinha tempo de ficar de brincadeirinha com a multidão. E isso fala de muitos de nós, porque nós ouvimos falar de Jesus por causa dos sinais miraculosos de Jesus. A gente ouve que alguém foi transformado quando começou a andar com Jesus. Nós ouvimos os sinais que Jesus faz, nós ouvimos os milagres que Jesus faz. E nós vamos atrás de Jesus, e muitas vezes nós nos aproximamos de Jesus, nós começamos a andar com Jesus, por causa desses sinais que nós ouvimos Ele falar, por causa da sua fama, por causa daquilo que é pregado a respeito dEle. E muitos de nós, temos as nossas pendências, que precisam ser resolvidas, e por isso nós vamos atrás de Jesus, nós vamos atrás de Jesus por causa dos milagres. E não é errado ir atrás de Jesus por causa dos milagres, mesmo porque é os milagres que nos atraem para Jesus. E quando nós andamos com Jesus, em vários momentos, nós ficamos com Jesus porque
nós somos atraídos a Jesus por causa dos milagres, e em muitos momentos, Jesus começa a trabalhar em nós, e muitas das nossas necessidades são satisfeitas por Jesus. Não é verdade? Jesus satisfaz as nossas necessidades. Jesus preenche aquilo que nos falta. Jesus satisfaz a nossa fome. Jesus satisfaz aquilo que muitas vezes está impossível. Muitas vezes no meio do deserto nós não temos o que comer, e Jesus nos dá o que comer. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, por quê? Porque Jesus nos sustenta. Jesus é o nosso sustento. Não é verdade? Então os milagres nos atraem a Jesus. E quando nós andamos com Jesus, nós somos sustentados. Só que Jesus, Ele não quer apenas um relacionamento onde você vive com Ele por causa de milagres e de pão. Por quê? Porque nós temos a mania de fazermos desse tipo de relacionamento uma constância na nossa vida. Nós temos a mania, nós temos o vício de gerar o nosso relacionamento com Jesus um círculo vicioso de milagre e pão. Então nós sempre vamos estar com Jesus por causa dos milagres e por causa do pão. Por causa dos milagres e por causa do pão. Aí tem juvenis descendo agora. Agora tem juvenis aqui. Só que Jesus quer um passo além. Jesus quer nos levar a um tipo de círculo virtuoso e não um círculo vicioso. Jesus quer nos levar a um tipo de relacionamento mais profundo, mais intenso. Que plateia bonita, né? Olha que mais intenso. E é importante para vocês que foram batizados hoje entenderem isso. Foi bom vocês chegarem, que a palavra é para vocês. Somos atraídos a Jesus pelos milagres. O Senhor Jesus nos sustenta e nos alimenta, muitas vezes, nas nossas necessidades. Mas Ele quer mais. Ele vira no versículo 27 e fala o seguinte para eles: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus fala para eles: olha, não trabalhem, não se esforcem. Quando vocês viram que eu não estava lá, vocês se esforçaram, vocês me procuraram, vocês tentaram olhar onde é que eu estava, maquinaram, olharam debaixo das pedras, eu não estava debaixo das pedras, olharam aos redores, dizer, como vocês não encontraram? Vocês pegaram o barco e vieram até aqui atrás de mim, vocês me encontraram, mas vocês me encontraram por causa da comida errada. Vocês me encontraram porque vocês comeram o pão que eu dei para vocês lá, e agora vocês querem de novo o pão. O problema de nós andarmos com Jesus por causa das nossas necessidades, porque é que sempre nós teremos necessidade, e sempre nós iremos querer que Jesus supra as nossas necessidades. E o dia que Ele não suprir, sabe o que vai acontecer? Eu vou procurar outro profeta. Então Jesus falou para eles: olha, vocês se esforçam, vocês trabalham, vocês se esmeram, vocês são inteligentes e colocam a sua inteligência para trabalhar, mas por causa do pão que se estraga, eu quero falar para vocês: trabalhem.
Se esforcem, coloquem a sua dedicação, coloque a sua determinação, mas não pelo pão que se estraga, mas pelo pão que Deus dá para vocês, que é um outro tipo de pão. Trabalhem pela comida do céu. Mas pela comida que permanece para a vida eterna. A vida cristã, meus queridos, amados, lindinhos, fofinhos, cheirosos, é trabalho. Hoje foi maravilhoso, aqui de manhã. Mas a vida cristã, ela é trabalho, ela é esforço, ela é dedicação, ela é entrega, ela é inteireza de coração, ela é dedicação viva, mas não pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece pela vida eterna. E aí, essas pessoas aqui viram para Jesus e falam o seguinte: então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? O que precisamos? O que precisamos? Fazer. E aqui há um equívoco. Por quê? Porque muitos de nós pensamos que a obra de Deus é fazer as coisas para Deus. Nós achamos que fazer as coisas para que a obra de Deus se realiza quando nós fazemos as coisas para Deus. Porque aí eu quero fazer então. E nós temos essa mania, nós temos essa mentalidade. Não, a obra de Deus eu tenho que fazer, e aí geralmente o novo convertido é assim, ele converte, então ele está cheio de gás, ele quer, e aí ele vira para o pastor, o que eu posso fazer aqui na igreja? Eu preciso fazer alguma coisa aqui, eu preciso ser útil, rapaz, essas cadeiras estão sujas, acho que eu vou lavar as cadeiras da igreja. Aí eu tenho que tocar, eu tenho que, sei lá, rapaz, eu tenho que subir nesse teto aqui, lavar essas lâmpadas, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. O que eu tenho que fazer? Foi o que eles falaram para Jesus. O que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Aí Jesus vira para eles: olha, não é assim. No próximo versículo, Jesus fala assim, respondeu, a obra de Deus é esta: crer naquele que me enviou. A obra de Deus, ela não é só fazer, ela é mais do que fazer. Ela é uma entrega, ela é crer. Todas as vezes que Jesus fala em crer, não é esse conceito de crer que nós temos aqui, não, eu creio em Jesus, não. O crer é mais do que crer, é mais do que acreditar, é mais do que você assentir intelectualmente, é você se entregar, é você estar disposto, é você colocar em Jesus a sua confiança completamente. E eles, viciados na sua forma de pensar, vira para Jesus e fala assim: então tem que crer em ti? Tem que crer em mim. Você que é o profeta, eu preciso crer em você, aí eu faço a obra. Tá. Então que sinal miraculoso, olha de novo o sinal miraculoso. Que sinal miraculoso você vai fazer para que nós possamos crer em ti? Porque Moisés nos deu o maná no deserto. O profeta Moisés nos deu o maná no deserto. Para que nós creiamos em ti,
qual é o sinal que você vai fazer? Aí Jesus fala para eles o seguinte, versículo 32, declarou-lhe Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aí eles falam, não, então tá bom. É seu pai que dá o pão do céu para você? Então nos dá esse pão para a gente comer. Aí Jesus entra com os 2 pés na religião. Aí Jesus, é como se Jesus tivesse o seguinte, tudo que ele fez, desde que ele saiu de Cafarnaum, foi lá para Tiberíades, multiplicou os pães, era para chegar nesse momento. Tudo que ele fez, multiplicou os pães, voltou, o pessoal procurou eles, ele fez todas essas intervenções, era para chegar nesse momento aqui. Jesus vira para eles e faz uma declaração, que é o seguinte, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Porque religião é fazer a obra de Deus sem Deus. Quando eu tento fazer a obra de Deus sem Deus, isso é religião. Eu faço, eu limpo, eu toco, eu canto, eu prego, eu tal. Só que Deus não está participando. Deus não mandou, Deus não quis isso. A única coisa que Deus quer é que nós nos entreguemos ao seu Filho. Podemos fazer todas essas coisas com Deus. Só que aí Jesus vira para eles e fala o seguinte, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Vocês olham para mim, vocês me seguem, vocês olham para mim e tem conceitos a respeito de mim, mas vocês ainda não se entregaram a mim. Vocês fazem coisas para mim, mas vocês não creem em mim. Porque o dia que faltar pão para vocês, vocês deixarão de crer em mim. Então eu não estou chamando vocês para um relacionamento vicioso de milagre, de pão, milagre, pão, milagre, pão, porque o dia que faltar o milagre e o dia que faltar o pão, vocês somem. Eu estou levando vocês a um outro nível de relacionamento. Eu quero para vocês um passo a mais no relacionamento. Eu quero levar vocês a um relacionamento simbiótico, a um relacionamento em que eu me transfiro para vocês e vocês se transfiram para mim e nós seremos um só. Porque é um relacionamento que não é para um dia, não é um relacionamento que não é para uma noite, não é um relacionamento que se faz num dia dentro de um batistério, é um relacionamento onde eu o ressuscitarei ao último dia, porque todo aquele que o Pai me der, eu não o perderei, porque eu darei a minha vida por ele. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. O que Deus tem nos chamado, meus queridos, é para um relacionamento intenso. Onde Ele
se entrega a nós. E nós nos entregamos a Ele. Totalmente. Intensamente. Completamente. E a mente daqueles homens entra em pane. Com isso, os judeus começam, versículo 41, com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é o filho, não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe, como ele pode dizer desci do céu? Muitos de nós, quando entrarmos num relacionamento intenso com Jesus, as pessoas não irão nos reconhecer. Essa igreja, quando decidir entrar num relacionamento profundo e intenso com Jesus, muitos dirão, eu desconheço aquela igreja. Não é a mesma igreja que eu conheci. Porque muitos de nós vai falar assim, mas não era aquela menina novinha, tão docinha, tão meiga. E quem é essa aí agora? Quem é essa mulher intrépida? Quem é essa missionária? Quem é essa profetisa? Quem é essa mulher que ora com autoridade e que se dá ao Senhor? Quem que é você? Eu conheço você, Jesus. Você não é isso tudo não, você é o filho de Maria e de José. Eu conheço seus irmãos. Eu lembro da sua carpintaria. Eu sei quem é você. E agora você está querendo pagar de que é filho de Deus? Mas aqueles que entram num relacionamento com Jesus, começam a ver Ele de outra forma. E Jesus novamente, no versículo 48, Ele repete a frase, eu sou o pão da vida. Todavia, aqui está o pão, versículo 50, todavia aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, se alguém o quê? Viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Mais uma vez, a mente daqueles homens não consegue entender. Como é que nós vamos comer a carne desse homem? Como é que nós vamos beber o seu sangue? E Jesus começa a falar em outro nível com eles. Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todos aqueles que comem a minha carne e bebem o meu sangue têm a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, por minha causa, viverá. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, vocês querem um relacionamento parasitário, onde vocês sugam de mim milagres, onde vocês sugam de mim pão. Mas eu não entro nesse relacionamento. E não é esse relacionamento que eu quero com vocês.
Eu quero um relacionamento de simbiose com vocês, onde nós vamos conviver juntos, assim como eu tenho um relacionamento com o meu pai, e tudo que é dele é meu, e tudo que é meu é dele. É assim que eu quero um relacionamento com vocês. Vocês comem e bebem de mim, mas eu também como e bebo de vocês. Não existe outro nível de relacionamento com Jesus, viu, meus irmãos? Sabe por quê? Porque Ele não tem para nós um nível de relacionamento de parasitas. O único tipo de relacionamento que Deus tem conosco é o relacionamento de aliança. É um relacionamento onde eu tenho que comer e beber dele. Para quê? Para que eu permaneça nele e ele permaneça em mim. Percebe? Onde eu permaneça nele. Olha o verbo, não é estar somente, é permanecer. Onde eu permaneça nele e ele permaneça em mim. Assim você pode realizar a obra de Deus. Esta é a obra, que vocês creiam naquele que o Pai enviou. Como? Comendo a carne e bebendo sangue, ao ponto de que eu viva um relacionamento de total entrega da minha vida a Ele, e Ele viva um relacionamento de total entrega da vida dele a mim, onde eu entrego a minha vida para Ele, mas Ele se entrega a mim, e nós nos tornemos um só. É isso, para esse lugar que Deus quer nos levar. É para esse lugar que Deus quer nos levar. Este, versículo 58, este é o pão que desceu dos céus. Os seus antepassados, os antepassados de vocês, comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão, viverá para sempre. Ele disse isso, fechou as cortinas e foi embora. Hoje nós estamos aqui. Hoje vocês foram batizados. Mas o relacionamento de vocês não terminou aqui. O relacionamento de vocês apenas começou. Porque Deus quer levar vocês a um outro nível de entrega, de relacionamento. E não é mais um relacionamento parasitário, mas um relacionamento simbiótico. Porque no relacionamento simbiótico, Jesus é o pão que desceu do céu. E quando ele pega aquele pão, didaticamente, ele olha para o céu e fala: Senhor, Pai, obrigado porque o Senhor me enviou. O Senhor amou tanto eles, que me entregou a eles. Chega aqui, João Paulo. O Senhor amou tanto eles, que me entregou a eles. E eu sou o pão que vive. Mas eu, Pai, eu quero te dar graças. E eu me entrego a Ti, para o Senhor fazer de mim o que o Senhor bem quiser. Aonde quiser, da forma que quiser. Por isso, Senhor, hoje, eu me rasgo por conta deles. E me entrego a eles, para que eles, comendo de mim, se tornem também pão
para alimentar multidões. E que eles possam também ser totalmente gratos. E eles também possam se partir como eu me parti. Amém? Parta o pão, querido. E entrega para alguém. É assim que se alimenta multidões. Quando eu me envolvo com o pão da vida, eu também me torno pão. E quando eu me envolvo com o pão da vida, eu também tenho que me rasgar e me dar e me entregar a outros, como Ele fez. Faz o mesmo. Que o Senhor nos faça esse tipo de pessoas, que se envolva tanto com Jesus, que se entregue tanto com Jesus, que o pouquinho de cada um de nós, mesmo que seja 5 pães e 2 peixes, alimente multidões. Se o que Jesus plantar em sua vida, você plantar na vida de outros, ninguém ficará com fome. Pelo contrário, se fartarão. Se fartarão. E essa igreja sobejará muito e bastante. Vamos ficar de pé. Nós somos uma igreja que crê em Deus, mesmo se Ele faz ou não faz, porque nós cremos naquele que se partiu por nós. Se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, porque o nosso Deus já fez tudo por nós, na cruz do Calvário. Feche os seus olhos e comece a falar: Senhor, eu quero trabalhar por esse pão. Não mais pelo pão que perece, mas pelo pão que é o Senhor na minha vida. Pelo pão que alimenta e que permanece para sempre. No nome de Jesus. Ore, querido. Agora é com você. Não perca esse momento. Deixa o Senhor molhar o seu coração. Deixa o Espírito Santo mover as suas intenções, as suas motivações. Fala para o Senhor: eu quero, Senhor, ser esse pão que é partido. Hoje nós vimos tantos adolescentes, juvenis, homens e mulheres se entregarem para o Senhor. E é o que Deus quer dessa igreja. Entrega. Entrega. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente
Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver,